Stephanie incentiva Donato a ir até a fábrica e contar a Carlos Daniel toda a verdade sobre a vagabunda. Rodrigo comenta com Patrícia que Paola provavelmente viajou para se encontrar com um de seus amantes. Enquanto isso, Paulina segue determinada a vender as cerâmicas da fábrica Bratio durante sua viagem. Carlos Daniel sai com Leda para beber e abre o coração sobre seus problemas conjugais. Leda sugere que ele desperte ciúmes em Paola ao se aproximar dela. Willy, por sua vez, recomenda que Stephanie só venda sua parte do terreno por um bom valor e exija sua fatia da herança para que possam deixar a casa. Stephanie, decidida, afirma ao marido que está perto de acertar as contas com Paola, pois ela não sabe o que a espera. Carlos Daniel e Leda chegam ao apartamento dela embriagados e enquanto ela vai buscar um copo d'água para ele, ele adormece no sofá. Leandro pede que Lalinha entregue um fax de Paola para Dona Piedade e os dois flertam. Stephanie informa a vovó Piedade que antes que Paola acabe com toda a fortuna, exigirá sua parte na herança, especialmente no terreno que será vendido ao governo. No entanto, Piedade afirma que nada será dividido enquanto estiver viva. Leda lamenta que nada tenha acontecido entre ela e Carlos Daniel, mas ele garante que se seu plano para reconquistar Paola falhar, poderão ter algo sério. Leda se despede dele com um beijo, convicta de que aos poucos o terá de volta. Para se vingar, pretende afastá-lo de Paola. Vovó Piedade lê o fax enviado por Paulina, onde ela relata que está mantendo contato com os clientes e pede que acalme Carlos Daniel, já que ele anda incomodado com sua ausência. Carlinhos sente falta da mãe, mas Carlos Daniel lhe diz que homens não devem demonstrar tantos sentimentos. O menino, no entanto, declara que ama sua mãe mais do que qualquer pessoa. Carlos Daniel explica que Paola valoriza sua liberdade e se um dia decidir partir, terão que aceitar. Mas Carlinhos insiste que isso nunca acontecerá, pois ela os ama de verdade. Carlos Daniel avisa Piedade que se Paola não mudar, pedirá o divórcio. A avó argumenta que Paola tem uma nova visão sobre o que significa ser esposa e questiona a reação de Carlos Daniel, já que antes ele permitia suas viagens, agora que ela se esforça para salvar a fábrica, ele a acusa. Mas logo percebe que sua verdadeira frustração é que Paola já não lhe dá os beijos de antes. Decidido, ele afirma que não se importa se os filhos ficarem sem mãe. Adelina censura Paola por mais uma viagem e por deixar Carlos Daniel tão abatido. Stephanie diz que sua punição está próxima e torce para que Carlos Daniel se envolva com Leda. Adelina se preocupa com Carlinhos tão apegado à mãe, mas Stephanie insiste que o menino precisará se afastar da influência dela. Vovó Piedade tenta convencer Carlos Daniel de que o divórcio não será benéfico nem para ele nem para os filhos. No entanto, ele se recusa a permanecer ao lado de uma mulher que se tornou fria e distante. Piedade alerta sobre as consequências dessa decisão. Stephanie provoca Willy, dizendo que a viagem de Paola o deixou de mau humor e afirma que quando Paola sair daquela casa, ele não irá com ela. Willy não acredita que Paola vá embora agora que se tornou tão eficiente e dedicada. Ele sugere que logo haverá vestida como Stephanie, peregrinando de igreja em igreja. Stephanie rebate, garantindo que Paola jamais será assim. Willy lembra que no passado, Stephanie também era diferente. Na fábrica, Donato se aproxima de Carlos Daniel para expor a verdade sobre sua esposa. Enfurecido, Carlos Daniel exige explicações e Donato afirma que Paola é uma sem-vergonha. Tomado pela fúria, Carlos Daniel parte para a agressão. Enquanto isso, Stephanie aconselha Willy a procurar outra mulher, já que Paola não se interessa mais por ele. Willy sugere que Stephanie se inspire em Paola, pois um homem precisa de uma mulher de verdade ao seu lado. Stephanie o acusa de ser o responsável por sua amargura. Willy admite que às vezes sente que a ama, mas logo percebe que não, pois Stephanie destruiu todas as suas ilusões. Stephanie desabafa dizendo que Willy nunca pensou nos sonhos que ela perdeu quando ele se apaixonou por Paola. Revela que nas noites em que ele chamava a Paola em seus sonhos, ela acordava e o chamava para impedi-lo de continuar se delatando. Willy se recusa a continuar a conversa, mas Stephanie diz que sente sua alma sendo arrastada para o inferno e chora. Carlos Daniel continua a agredir Donato antes de expulsá-lo da fábrica. Enquanto isso, Paulina tenta contato com um cliente, mas não obtém sucesso. Ao desligar, reflete sobre como meses atrás era apenas uma empregada limpando banheiros e agora ocupa o lugar de outra mulher, apaixonada por um homem que não lhe pertence. Também se pergunta o que pode ter acontecido com Paola Bratio.
Em Mônaco, Paola começa a se recuperar e questiona ao médico se poderá voltar a ser como antes. Enquanto isso, ao chegar em casa, Carlos Daniel é confrontado por Stephanie, que pergunta se ele recebeu alguma visita na fábrica. Ao confirmar, ela insinua que ele finalmente descobriu quem é a verdadeira Paola. Furioso, Carlos Daniel acusa de ter enviado aquele homem até ele. O médico informa Paola que em 2 ou 3 meses ela estará completamente recuperada, deixando-a satisfeita. Stephanie explica a Carlos Daniel que o sujeito apareceu em sua casa dizendo coisas desagradáveis sobre sua esposa e, como ele não estava, sugeriu que fosse procurá-lo na fábrica. Carlos Daniel conta que agrediu o sujeito antes que ele dissesse qualquer coisa e acredita que estão tentando difamar Paola para afastá-lo dela. Ele avisa que se Stephanie estiver envolvida nisso, não irá perdoá-la. Paola pergunta ao médico sobre Alexandre e recebe a notícia de que ele provavelmente nunca mais voltará a andar. Carlos Daniel tenta se convencer de que Paola está sendo vítima de injustas acusações. Piedade, preocupada, pergunta ao neto se ele pretende se separar para assumir um relacionamento com Leda. Ele garante que essa ideia nunca passou pela sua cabeça e afirma que não tem intenção de se casar novamente tão cedo. Piedade questiona se ele realmente deixará seus filhos sem uma mãe, mas Carlos Daniel responde que Paola nunca foi de fato a mãe deles. No entanto, Piedade argumenta que para as crianças ela é, pois nunca conheceram outra. Ele lamenta a situação, mas reforça que não pode se prender a uma mulher que se tornou fria e distante. Piedade, angustiada, espera que Deus o ajude a refletir melhor sobre sua decisão. No dia seguinte, Lalinha pergunta a Carlos Daniel se ele pretende ir ao aeroporto buscar Paola, mas ele responde que não. Em seguida, instrui Pedro a buscá-la, dizendo que tem coisas a fazer, deixando as crianças desapontadas por não poderem receber a mãe. Carlos Daniel vai ao apartamento de Leda e é recebido com um beijo. Leda afirma que fará questão de que Paola saiba que ele está ali com ela para despertar ciúmes. No entanto, alerta que se Paola não reagir é porque não se importa mais com ele. No aeroporto, Paulina pergunta a Pedro por que Carlos Daniel não foi buscá-la e ele explica que o patrão alegou ter outro compromisso e por isso enviou ele em seu lugar. Carlos Daniel conta a Leda que brigou com um homem que apareceu para falar mal de Paola. Ele acredita que tudo não passa de uma difamação criada para prejudicá-la durante sua ausência e suspeita que Stephanie esteja envolvida nisso. Ele admite que evitou ir ao aeroporto para não pedir explicações a Paola. Leda sugere que ele a trate com indiferença e que adie sua volta para casa. No jardim da mansão, Cacilda entretém as crianças com histórias até que avistam Paulina chegando com Pedro. Elas correm para abraçá-la, enquanto Paulina está visivelmente chateada pela ausência de Carlos Daniel. Depois, Paulina conversa com vovó Piedade e menciona que a viagem foi produtiva, mas não como esperava. Piedade pergunta por Carlos Daniel e Paulina, magoada, diz que ele não foi recebê-la. A avó imagina que ele tenha ido encontrar Rodrigo e sugere que Paulina descanse um pouco. Sozinha, murmura que o neto é teimoso. No quarto, Paulina pergunta a Lalinha se sabe onde Carlos Daniel está. Lalinha supõe que ele tenha ido à casa de Leda. Paulina sente ciúmes, mas tenta disfarçar, afirmando que Leda não conseguirá afastá-lo dela. Lalinha aconselha a patroa a cuidar ainda mais da aparência, pois Leda está claramente tentando conquistá-lo. Além disso, comenta que antes Carlos Daniel teria rejeitado qualquer investida dela, mas agora já não tem tanta certeza. Enquanto isso, Carlos Daniel interrompe um beijo com Leda. Ela pede que ele não se sinta culpado e sugere que talvez o homem que foi procurá-lo tenha dito a verdade sobre Paola. No entanto, ele se recusa a acreditar que foi enganado. Paulina liga para Patrícia para saber do paradeiro de Carlos Daniel, mas descobre que ele não está lá. Félix percebe a situação em que Carlos Daniel deixou Donato e o recrimina por ter procurado Carlos Daniel para revelar que era amante de sua esposa. Donato chama Carlos Daniel de corno idiota e explica que ele nem lhe deu a oportunidade de contar a sua versão, pois confia completamente em Paola. Félix sugere que Donato se afaste de Paola, já que acredita que ela é uma usurpadora. Donato admite estar confuso, pois às vezes sente que ela realmente é, enquanto em outras parece ser somente Paola, e promete que não permitirá que as coisas fiquem assim. Paulina faz uma ligação para o apartamento de Leda e descobre que Carlos Daniel está com ela. Paulina pede a Leda que diga a Carlos Daniel que chegou sem novidades.
Quando Leda sugere que ela mesma fale com Carlos Daniel, Paulina finge desinteresse, dizendo que não quer atrapalhar a diversão e que está contente por Carlos Daniel estar em sua casa, distraindo-se de suas preocupações. Leda promete devolver Carlos Daniel assim que possível, afirmando que não tem intenção de se casar. Ao desligar, Paulina se consome de ciúmes ao saber que Carlos Daniel está com Leda. Leda comenta com Carlos Daniel que, embora tentasse disfarçar, Paola ficou com ciúmes. Ele acha melhor voltar para casa, mas Leda argumenta que se ele for não conseguirá fazer Paola acreditar que não é mais o centro de sua vida. Carlos Daniel aceita a sugestão de Leda e decide se controlar para não retornar para casa tão cedo. Já à noite, Paulina lê no diário de Paola que Leda sempre procurou afastar Carlos Daniel dela, mas ele está tão preso a Paola quanto um cachorro obediente. Paulina reflete que se Paola não voltar logo, pode perder o marido. No apartamento de Leda, Luciano pergunta a Carlos Daniel sobre a crise na fábrica. Carlos Daniel explica que a situação é crítica e que ninguém quer fornecer o empréstimo necessário. Ele então decide voltar para casa, embora Leda ache que ainda seja cedo demais para isso. Chegando à mansão, Carlos Daniel começa a subir as escadas e Paulina o chama para contar tudo sobre a viagem. No entanto, ele está irritado por ela ter viajado sem sua permissão. Paulina tenta justificar, dizendo que conseguiu alguns avanços para a fábrica, mas Carlos Daniel não demonstra interesse em que sua esposa tome decisões sobre seus negócios. Paulina pergunta se ele prefere falar sobre sua visita à casa de Leda, mas Carlos Daniel responde que não se importa com Leda. No entanto, Paulina acredita que ele possa estar interessado por Leda e admite estar com ciúmes dela. Surpreso, Carlos Daniel lembra que Paola nunca havia sentido ciúmes. Paulina responde que isso acontece porque nunca o amou tanto como agora. Carlos Daniel não compreende como ela pode falar de amor depois de ter fechado as portas do quarto, mas ela reafirma seu amor por ele. Luciano avisa Leda que se ela não o apresentar a Paola Bracho, ele mesmo a procurará. Leda pede a Luciano que espere o aniversário de Carlos Daniel, pois provavelmente haverá uma festa e eles comparecerão. Luciano lembra que Leda é a principal interessada em afastar Paola Bracho do caminho. Paulina comenta com Carlos Daniel que ele voltou de mau humor da casa de Leda, mas ele responde que ao estar lá conseguiu se desligar de tudo que o incomoda, como sua infelicidade e o afastamento de sua esposa. Paulina sugere que ele deveria ter se casado com Leda e não com ela, o que faz Carlos Daniel reconhecer que talvez tenha se arrependido de não ter feito isso. Paulina, sentindo-se frustrada por ter esperado por Carlos Daniel, deseja-lhe boa noite e se retira. Em seu quarto, Paulina chora lamentando seu destino. Enquanto isso, Carlos Daniel se sente satisfeito ao perceber que Paola está com ciúmes. No dia seguinte, Lalinha conta a Paulina que o pintor esteve em sua casa e conversou com Stephanie, mas não sabe sobre o que falaram. Lalinha pergunta se Carlos Daniel esteve na casa de Leda e Paulina, irritada, afirma que seu marido é uma pessoa responsável e honesta. Ela decide então visitar vovó Piedade, que a recebe com alegria. Paulina explica que não pôde realizar muitas coisas durante a viagem, mas prometeram reiniciar a compra da cerâmica caso apresentem produtos mais baratos, pois essa é a preferência atual dos consumidores. Piedade pergunta se isso implicará em sacrificar a qualidade pelo preço. Paulina responde que não necessariamente, mas que poderão lançar novos modelos e modernizar a produção para reduzir os custos. Piedade se angustia, pois não sabem produzir outro tipo de cerâmica, e Paulina diz que terão que aprender. Piedade sabe que será necessário investir muito em máquinas, mas Paulina garante que contarão com a ajuda de Deus. Depois Paulina fala com Stephanie, que deseja ser sua amiga, mas Stephanie diz que isso jamais será possível, pois acusa Paola de ter corrompido sua alma e envenenado a casa com sua falta de vergonha. Paulina garante que não é como Stephanie pensa, mas Stephanie afirma que ela é muito pior. Paulina sugere que Stephanie invista seu tempo em algo mais construtivo do que alimentar o ódio para mudar sua vida. Porém, Stephanie responde que nunca encontrou alguém tão descarada quanto Paola. Paulina afirma que um dia irá embora definitivamente e sabe que Stephanie sentirá muito, embora seja tarde demais para se arrepender. Um representante do governo oferece uma quantia baixa pela compra do terreno da fábrica. Então se retira, deixando Carlos Daniel e Rodrigo a refletirem sobre a proposta. Rodrigo sugere a Carlos Daniel que peça um empréstimo ao milionário Douglas Maldonado. Carlos Daniel lembra que ele é um magnata do petróleo que se mudou para uma área isolada por recomendação médica e que as pessoas dizem que ele é mal educado e prefere a companhia dos cachorros à de outros humanos.
Will escuta toda a conversa e depois aconselha Stephanie a não vender sua parte no terreno da fábrica, pois o pouco dinheiro oferecido resultaria em uma miséria na divisão. Além disso, alerta que os irmãos dela querem o dinheiro para tentar salvar a fábrica, o que ele vê como uma perda de tempo e recursos. No entanto, Stephanie está decidida a não fazer sempre o que o marido quer. Mais tarde, Will pede um beijo a Paulina em troca de uma informação, mas ela se recusa. Will então revela que o governo fez uma oferta ridícula pelas terras e que os Brattios querem aceitá-la. Paulina considera isso uma tolice, mas sabe que Carlos Daniel não vai escutá-la. Will diz que em outro momento Paola teria conseguido de Carlos Daniel tudo o que quisesse. Paulina o chama de serpente venenosa e diz que não suporta sua presença. Will avisa que vai tornar a vida de Paola difícil para que ela pague pelo desprezo que lhe causou. Luciano estranha a falta de notícias de Paulina. No jardim de uma mansão em Cuernavaca, o mordomo entrega o remédio a Douglas Maldonado, que, embora de mau humor, aceita tomá-lo. Enquanto isso, Carlos Daniel e Rodrigo chegam ao portão da mansão de Douglas, tentando falar com ele. Douglas pede a Braulio que veja quem está incomodando e mande-os embora sem qualquer cortesia. Apesar de Braulio informar a Rodrigo e Carlos Daniel que Douglas não deseja recebê-los, eles invadem a propriedade. Douglas, furioso, ordena que seus cachorros ataquem os intrusos. Braulio, desesperado, pede para que Carlos Daniel e Rodrigo saiam. Carlos Daniel e Rodrigo obedecem e consideram Douglas um maluco. Douglas pede a Braulio que tenha mais cuidado da próxima vez, pois não recebe ninguém que não queira. Ele expressa desprezo e nojo pelas pessoas.